Então, gente, eu tive uma pequena interrupção aqui, mas vamos continuar aqui de onde parou, certo? Então, estava referindo aos textos descritivos, né? E estava vendo aqui os exemplos, né? Anúncio, classificado, cardápio, laudo técnico. Como eu estava falando, o cardápio é aquele documento que é entregado, entre aspas, um documento entre aspas, que é entregado os clientes que chegam num restaurante ou num bar e lá tem as descrições das comidas, né? Fala exatamente do que a comida é composta, né? Se você pede lá um camarão ou pede lá um peixe, vem lá descrevendo como é aquele peixe, como é aquele camarão. Texto expositivo. Tem linguagem objetiva, verbos no presente e o predomínio da terceira pessoa. Só relembrando aqui a questão das pessoas, né? Nós vemos aí que nós temos três pessoas, que é a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. E nós temos aí os pronomes que correspondem a cada uma dessas pessoas. Os pronomes da primeira pessoa, eu e nós. Os pronomes da segunda pessoa, tu e vós. Os pronomes da terceira pessoa, ele ou ela, ou eles ou elas, certo? Então aí quando falo predomínio da terceira pessoa, então se refere a ele ou ela no singular, ou eles ou elas no plural. Seminário, verbete de enciclopédia, reportagem. Então assim, o objetivo do texto expositivo é simplesmente repassar a informação. Tomando como exemplo aí a reportagem. Qual é o objetivo do repórter? O objetivo do repórter é simplesmente notificar o que está acontecendo, repassar as notícias. Ele não tem o objetivo de contar uma história, como no texto narrativo, nem o objetivo de descrever. Ele até descreve, pode descrever o que aconteceu. Texto argumentativo. Qual o objetivo? Defender um ponto de vista. O que é o ponto de vista? O ponto de vista é a sua opinião, é o que você acha de determinada situação. Então, no texto argumentativo, o objetivo é se você tem determinada opinião sobre um assunto, por exemplo, suponhamos que eu lhe pergunte o que você acha do momento político que nós estamos passando aqui no Brasil. Aí você vai. Alguns defendem que. Um exemplo, certo? Um exemplo. Não estou tomando partido de ninguém. Alguns defendem o que o presidente faz, outros são contra o que ele faz. Então, o texto argumentativo é justamente para você expor ali a sua opinião e mostrar argumentos para tentar convencer o leitor de que você está certo. Apresentação de argumentos segundo uma organização lógica, estabelecimento de relações de causa e efeito, estrutura formada por introdução, desenvolvimento e conclusão, verbos no presente, debate, editorial, artigo de opinião são os exemplos de textos argumentativos. Manifesto, carta aberta, carta de solicitação, carta de reclamação. Então vamos tomar aqui como exemplo o debate. Alguns de vocês já devem ter visto que durante as eleições é promovido por algumas emissoras de TV e até de rádio o debate. Para que o debate? Para que você possa conhecer melhor o seu candidato. Então, ali no debate vão ser colocadas situações em que cada um dos candidatos vai falar a sua opinião e o que cada um faria em determinada situação, certo? Então aí representa o texto argumentativo, mesmo sendo oral, que o texto argumentativo não necessariamente
ele tem que ser apenas escrito, ele pode ser oral. No caso, um debate, as pessoas estão ali conversando e defendendo seus pontos de vista, tentando argumentar, tentando mostrar os melhores argumentos para que consiga convencer o eleitor, certo? Texto injutivo: fazer com que o interlocutor tome alguma atitude. O interlocutor aqui no caso é o leitor, certo? Verbos no imperativo: vamos só relembrar aqui a questão dos verbos, certo? Nós temos os verbos que ficam no indicativo, os verbos que ficam no subjuntivo e os verbos que ficam no imperativo, certo? Só relembrando. Os verbos que ficam no indicativo significa, o que significa o indicativo? Significa coisa certa, coisa que realmente aconteceu, acontece ou vai acontecer. Por exemplo, o verbo cantar, eu vou conjugar no indicativo. Eu cantei, significa que com certeza eu cantei. Eu canto, significa que com certeza eu canto. Eu cantarei, significa que com certeza eu cantarei. Ou seja, então essas três conjugações, no presente, no passado e no futuro, indicam certeza, estão no indicativo. O verbo estando no subjuntivo significa uma possibilidade, certo? E o subjuntivo aí, só estou relembrando, o subjuntivo ele demonstra, ele tem os tempos presente, passado e futuro também, mas diferente do indicativo, que indica uma certeza, o subjuntivo ele indica uma possibilidade. Se eu fizesse, se eu procurasse, se eu oferecesse, então tudo isso são possibilidades. Quando eu me refiro a uma possibilidade, eu estou falando do modo subjuntivo. E agora, falando dos verbos no modo imperativo, que é justamente o que está aqui na sua tela agora. Verbos no modo imperativo significa quando a pessoa que está falando, ela está dando uma ordem, ou está dando um conselho, está dando uma instrução.